Olá pessoal, como é que tá de quarentena? Tá com saudade? Só sofrendo aí com as atividades, é? Então pessoal, eu fiz de tudo para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Embora o conteúdo dele seja um pouco longo, eu procurei falar mais das características que talvez vocês iam ter alguma dúvida. Então qualquer coisa é só me mandar mensagem que eu tirei as dúvidas de vocês, tá certo? E pode assistir o vídeo todinho, mas rapaz, não vamos ficar pulando no segundo não, viu? Tem uma câmera escondida aí no vídeo, quem pular eu recebo aqui a notificação. Tchau, um cheiro! Então pessoal, a partir de agora iremos começar a estudar o sistema nervoso. É um assunto extremamente importante e um assunto riquíssimo em detalhes. Sim, um assunto que eu gosto muito, espero que vocês gostem. Por isso eu resolvi fazer em 3 partes. Hoje vocês vão ver só a primeira dessas 3 partes, certo? Para não ficar o vídeo muito longo e também não ficar sem vocês terem informações importantes. Então iremos começar falando dos aspectos gerais da classificação, ok? Então assim, com o passar do tempo, né, foram feitos vários estudos a respeito do sistema nervoso e um fato que ocorreu que chamou bastante a atenção dos cientistas, e a partir disso foi, na verdade, um avanço também para esses estudos, foi a questão de um operário chamado de Phineas Gage, não sei nem se é assim que fala, do século XVIII. Ele acidentalmente, né, atingiu a parte frontal do cérebro com uma barra de ferro. E aí, com 6 semanas, ele ficou bom e tudo, mas o pessoal começou a notar o quê? Que o comportamento dele mudou completamente. Antes ele era muito simpático, muito trabalhador. E depois disso notou-se o quê? Que ele começou a ficar rabugento, mal-humorado. Até para trabalhar também ele estava diferente, preguiçoso, não queria mais fazer nada. E aí estudiosos avançaram nas pesquisas, nos estudos e concluíram o quê? Que a parte frontal do cérebro, onde foi atingido, né, pela essa barra de ferro, ela é na verdade responsável pela questão da definição, tanto do caráter como da personalidade, né? Por isso que houve essa alteração na personalidade e no caráter dele, ok? Então assim, um fato bem curioso e bem interessante, né? Então, como vocês viram, né, o sistema nervoso, ele tem essa capacidade, né, de perceber o que é que está acontecendo à sua volta, e o corpo, o próprio corpo, ele vai dar uma reação para isso, ele vai dar uma resposta para isso. E isso ocorre através das células nervosas, que são chamadas de neurônios. Então, você vendo aí a estrutura do neurônio, né, esses dendritos, né, essa terminaçãozinha aí, ela significa o quê? Que a partir daí que ela vai ter a função de captar esses estímulos, certo? Então, esse estímulo vai percorrer por todo o neurônio, né? Tem aí o corpo celular, o axônio. Esse axônio é que ocorre mesmo a transmissão dos impulsos nervosos, certo? Essa bainha de mielina aí, elas são enroladas, né? São células que são enroladas, que vai servir como um isolante térmico, ok? Então, esse sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ok? O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Vamos ver aqui cada estrutura do encéfalo separadamente. Então, assim, o encéfalo, né, na verdade, é essa massa nervosa que está situada dentro da caixa craniana, que serve para proteger, e apresenta as seguintes regiões. Então, tem o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, que é a ponte, e o bulbo. Vocês estão vendo que nessa imagem aí tem falando sobre as meninges, né? Na verdade, a função da meninge é proteger. Na verdade, são 3 membranas que revestem e protegem, né? Tanto protege o encéfalo, como protege também a medula espinhal. Tem até uma doença muito conhecida, que é a inflamação dessas meninges, que é chamada de meningite. Então, assim, essa camada mais interna do cérebro, né, é chamada de córtex cerebral, mais ou menos 4 milímetros, né, externamente.
Então, na verdade, no interior do cérebro, né, é onde ocorre o armazenamento de memória. Então, o cérebro ele tem todo esse controle. Na verdade, ele controla quase todas as nossas atividades vitais, né, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, nosso movimento, o sono, a fome, a sede. O cérebro é sem dúvida o órgão mais importante do corpo humano. Principal componente do sistema nervoso central, o cérebro é responsável por comandar todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Nele, é possível encontrar cerca de 86 bilhões de neurônios que se comunicam entre si, tornando possível ao indivíduo reconhecer estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Para entender melhor o seu funcionamento, Pessoal, como vocês podem identificar aí nessa imagem, o corpo caloso é o que vai fazer a conexão, né, do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do cérebro. O interessante, né, porque se a informação for útil, ela vai ficar armazenada no seu cérebro em forma de memória, né? Se não for útil, essa informação ela será descartada. E essa informação que vai decidir isso vai ser o cérebro, que é útil ou não. Quando a gente fala que o ser humano ele tem um cérebro grande, né, não significa dizer que é o maior cérebro que existe. Porque, por exemplo, os elefantes eles têm o cérebro bem maior do que o dos seres humanos. Quando a gente fala que o cérebro humano ele é grande, significa que ele é grande em proporção com o tamanho do corpo. Isso acontece também com os golfinhos, né? Então, não é relacionado ao tamanho, e sim com a proporção com o restante do corpo. E o interessante é que o nosso cérebro, pessoal, ele tem diferença sim, do lado direito para o lado esquerdo, né? Por exemplo, o lado direito do nosso cérebro, ele controla o lado esquerdo e o lado esquerdo controla o lado direito. Outro fato bastante curioso, que o nosso lado direito, né, ele é responsável pela criatividade, pela produção de ideia, né, o nosso lado sonhador. Então, quem tem esse lado sonhador, voltado mais aí com talento para as artes, utiliza mais o lado esquerdo, o lado direito do cérebro. Já o nosso lado esquerdo, né, é para quem gosta aí da matemática, as pessoas que têm o bom senso, né, utiliza bem a razão. Então, se você analisar a nossa questão do amor, né, os pobre, apaixonado, é utilizado um lado diferente do outro. Então, assim, a razão fica de um lado, a emoção fica do outro. Por isso que é tão difícil a gente tomar decisões certas quando a gente está apaixonado. Pessoal, e o interessante é assim, o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, né? Isso faz com que, muitas vezes, o casal não consiga se entender por esse motivo, né? Porque vocês vão ver que tem muitas coisas que do homem é completamente diferente da mulher. Por exemplo, a questão de concentração. O homem, ele só consegue se concentrar em uma coisa, enquanto a mulher consegue se concentrar em 3 coisas. Por isso que quando o homem está assistindo televisão, se você começar a conversar com ele, ele não vai lhe escutar, porque ele está assistindo. Isso é uma adaptação de quê? Uma adaptação ainda lá do tempo do homem das cavernas, né? Que o homem das cavernas, ele tinha uma única função. No caso, seria a caça. Então, já que ele só se preocupava com a caça, o cérebro dele é programado só para isso, diferente da mulher. A mulher, ela consegue estar assistindo a novela, mexer no WhatsApp e escutar o que a vizinha ali está conversando, né? Então, assim, por quê? Porque no tempo das cavernas lá também, a mulher, ela era adaptada. Enquanto o homem era só para a caça, a mulher não. A mulher cuidava do bebê, cuidava da casa e ainda ficava também atenta, porque como o homem não estava em casa, ainda corria o risco de vir um predador, né? Então, ela tinha todo esse cuidado. Por isso que o cérebro dela é adaptado por múltiplas funções. Outro fator curioso, o cérebro do homem, ele é também adaptado por perigo, né? Ele sempre está em alerta. Então, é comprovado o quê? Que um homem, quando ele senta num restaurante, ele nunca fica de costa para a porta. Então, isso já é instintivo. Já é uma forma dele estar
dele tá se defendendo, né? Por quê? Porque o cérebro dele é adaptado para isso. E quem é mãe de bebê sabe que a gente fica na força do ódio quando o menino chora de madrugada e o pai nunca escuta. Só a mãe que escuta. Isso também não é uma maldade do homem, tá certo que ele se aproveita. Mas o choro do bebê, o ouvido da mãe que é mais sensível para escutar esse choro, né? Por causa também desse instinto. O homem, não é que ele não escute, mas a mulher, ela escuta primeiro esse choro. Por isso que ela se levanta e pega logo e fica com ódio, porque o homem não tá nem aí, né? Ô, putaria. E por último, né, faz parte aí do kit o homem não gostar de ouvir. Então é instintivo também o homem não gostar de ouvir. E a mulher, ela fala mais, ela fala o tempo todo. Então por isso que às vezes numa briga de casal a gente esculhamba até a última geração e o homem fica só calado ou diz poucas palavras. A gente acha que ele tá sendo indiferente, né? Não tô aqui para estar defendendo a raça dos homens não, mas é porque deixa mudar.